pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Ramos, sócia da área de Compliance LGPD aqui do escritório Pironte Advogados, e no P-Minutes dessa semana nós vamos trazer as principais diretrizes impostas no provimento 134, o qual foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que aborda então sobre o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas serventias extrajudiciais. Mas antes da gente falar sobre o provimento de forma específica, é importante a gente relembrar, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já inseria as serventias entre as pessoas jurídicas que necessitam, então, estarem adequadas em relação à lei, ao equiparar, então, esses serviços notariais e de registro aos órgãos públicos enquanto essas serventias estiverem atuando ali na sua atividade pública. Ocorre que a expressa inclusão dos cartórios na LGPD trouxe dúvidas com relação à sua aplicabilidade, tendo em vista a essência das atividades dos cartórios, que é o registro público. Então, alguns entenderam sobre o conflito ali entre a publicidade e a privacidade mencionada na LGPD. Entretanto, a gente teve recentemente o provimento 134, que foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual veio para reafirmar, então, a necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também nos cartórios. Esse provimento ele trouxe a necessidade de observar as diretrizes também divulgadas pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também pelos órgãos competentes que vierem a divulgar alguma diretriz relacionada à proteção de dados. Além disso, esse provimento trouxe algumas características principais que os cartórios precisam observar e na sequência, então, eu vou mencionar essas principais diretrizes aqui para vocês. Há necessidade, então, dos titulares de cartórios analisarem o porte da serventia para que seja, então, de forma adequada ali, proporcionalmente à sua capacidade econômica e financeira com relação à LGPD. Um dos principais pontos que é mencionado no provimento é a necessidade de observar minimamente que seja indicado o encarregado de dados pessoais. Então, o titular vai precisar indicar ali uma pessoa responsável. Essa pessoa ela pode ser uma pessoa jurídica ou física, então esse serviço pode ser terceirizado. E a responsabilidade desse encarregado de dados é de sanar qualquer tipo de dúvida em relação ao tema, em relação à proteção de dados pessoais, seja internamente quanto externamente. Então, os titulares eles vão poder requerer os direitos mencionados na LGPD e o encarregado ele vai ser responsável por responder esses titulares e também se porventura a ANPD vier a requerer algum esclarecimento com relação ao tema, é esse encarregado que vai então responder ali à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e além disso, então, além do encarregado de dados, há necessidade também do cartório indicar, então, fazer um mapeamento de dados com relação aos tratamentos que ocorrerem internamente nessas serventias. Esse mapeamento de dados ele é mencionado no provimento como inventário de dados. Então, há necessidade do cartório indicar quais são os processos relacionados às atividades internas do cartório que envolvam tratamento de dados pessoais. Então, vai ser necessário ali indicar desde o momento da coleta desse dado pessoal até o armazenamento, compartilhamento desse dado e até o momento, então, que ele cai em desuso, que ele é descartado. Então, nesse inventário de dados, há necessidade de incluir ali todos os tratamentos que são realizados e também indicar quais são os sistemas que a serventia também utiliza internamente, quais são os terceiros que estão relacionados à operação ali do cartório. Então, há necessidade nesse inventário de dados estar estabelecido todos esses processos que envolvam dados pessoais dentro dos cartórios. Além desse mapeamento de dados, a gente viu que o provimento indica ali a necessidade de elaborar um relatório de impacto à proteção de dados. Então, esse relatório ele vai precisar ser emitido para os tratamentos que estiverem identificados ali no mapeamento de dados que gerarem um risco à liberdade individual ali do titular, então os direitos fundamentais do titular e de acordo então com as orientações que forem emitidas pela própria ANPD, é que esse relatório vai precisar ser emitido.
Além do relatório de impacto à proteção de dados, o provimento trouxe a necessidade das serventias adotarem medidas de transparência aos usuários sobre o tratamento de dados pessoais e que criem, procedimentos internos e eficazes, gratuitos e de fácil acesso aos titulares de dados pessoais. Então é importante que as serventias criem um canal específico para atendimento a esses direitos e também um fluxo interno bem definido para desde o recebimento dessa comunicação, desse requerimento, até o momento então que esse atendimento é respondido ali ao titular. Além disso, o provimento mencionou a necessidade de definir e implementar políticas de segurança da informação e de uma política de privacidade interna de proteção de dados, e essas políticas elas vão conter ali então medidas técnicas e de segurança que precisam ser observadas internamente pelos colaboradores e também um plano de resposta a incidentes caso venha a ocorrer algum incidente interno, o que os colaboradores precisam realizar, quais são as medidas que eles precisam quais são as etapas que eles precisam cumprir internamente. Então, nessas políticas vão estar ali descritos quais são os armazenamentos que são realizados, como são tratados os dados internamente nas serventias. Além disso, o provimento mencionou ali a necessidade de zelar para que os terceiros contratados estejam em conformidade à LGPD. Então, aqui é necessário que os cartórios tenham essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais relacionados aos terceiros bem definido. Então, há necessidade de fazer ali uma análise com relação aos terceiros que estão envolvidos na operação e também de revisitar ali os contratos que são formalizados com esses terceiros. Então, há necessidade de incluir cláusulas específicas com relação à proteção de dados pessoais. E por fim, há necessidade das serventias treinarem o pessoal interno. Então, para que o aprimoramento da cultura de privacidade e proteção de dados pessoais seja bem estabelecido, há necessidade de ter treinamentos de forma regular ali para os colaboradores. Dessa forma, verifica-se então que as serventias precisam observar o escopo de proteção de dados para que as atividades do dia a dia estejam realmente compatibilizadas com esse novo direito constitucional e os requisitos mínimos que o provimento trouxe para que as serventias estejam realmente adequadas. Há também a necessidade de ressaltar aqui o prazo para esses cartórios estarem adequados e o prazo estabelecido no provimento foi de 180 dias a contar ali da publicação desse provimento. Ele foi publicado em agosto de 2022, então há necessidade das serventias estarem observando todas as diretrizes impostas no provimento e para cumprir dentro desse prazo estabelecido pelo CNJ. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui os nossos comentários e eu espero vocês no próximo Per Minute.